Olá, olá, testando som. Tá funcionando, cara. Pode Tá ir. funcionando? Tá funcionando, tá funcionando. Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do momento que você está nos ouvindo. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os temas da semana em mais um bate-papo do Petit Jornal. Gostou, cara, dessa introdução? Foi legal, cara. Ficou bonito. Diferente, né? Você ensaiou? Não, foi tudo improvisado. Eu sou a pessoa do improviso, né? Você sabe Ah, disso. eu sei disso, é verdade. É, Você sabe qual o número do bate-papo? não. Nem eu. Nem eu. Certamente a galera que tá ouvindo a gente vai saber porque vai estar no nome do episódio do podcast. Ah, Mas eu que realmente bom, não cara. lembro. Você vai pesquisar em algum momento qual é o número? Vou. Acho importante. Até porque hoje sou eu que vou editar o bate-papo e você vai editar o Petit especial que a gente gravou na semana passada, foi exclusivo para os apoiadores, mas a partir de hoje, que dia é hoje? Hoje é Segunda-feira, segunda-feira. todo mundo vai ter acesso ao Petit especial sobre os balcões. Então, Você é muito não malandro, perca. né, cara? Porque o Petit especial é muito maior e eu vou ter muito mais trabalho editando. O trabalho que você tem para editar é o quê? Botar o negócio no início, a vinheta no início e no fim? E tem que editar, tirar o ruído, dá trabalho, cara. Não é tão simples assim. Então tá bom, pois é, mas é alguma você tem que trabalhar. Aí você empurra pra mim o que é maior. E como é que é? Deixa eu falar. Vambora. Qual é o tema que nós temos aqui hoje? A gente vai começar com o Irã, porque hoje, segunda-feira, dia 6, os Estados Unidos voltaram a impor as sanções econômicas contra o Irã. Só para lembrar, o Irã estava sancionado pelos Estados Unidos havia bastante tempo, só que as sanções caíram no ano de 2015, quando foi assinado o acordo nuclear. Só cuidado, não caíram todas as sanções, eram somente as sanções relativas ao programa nuclear. Uma série de outras sanções foram mantidas, intactas. Então, por exemplo, com relação à pesquisa sobre mísseis balísticos, isso tudo foi mantido. Mas aquelas sanções relativas ao programa nuclear, elas foram retomadas hoje, o que impõe algumas dificuldades para o Irã vender o seu petróleo. Lembrando que a economia do Irã depende pesadamente de petróleo. Na realidade, o embargo ao Irã, na prática, significa que o país perde capacidade de importar. Isso vai gerando um asfixiamento da sua economia, inclusive o acesso a produtos que têm impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. E isso está mexendo com a moeda do Irã, né? Claro, a desvalorização da moeda iraniana acaba sendo natural. Afinal, se o Irã vai receber menos dólares, menos moeda estrangeira, é natural que a moeda iraniana acabe se desvalorizando em relação a moedas estrangeiras, e em particular sobre a moeda americana. A moeda iraniana, que é qual? A moeda iraniana, rapaz... Falhou aí, né, cara? É o real. É o real? É o real. Quase o real, mas é o real. Mas é com I, né, cara? É com I. Eu sabia. Eu sabia que é com I. Você só estava confuso na hora, né? É uma questão de laço. E a resposta iraniana tem sido com a principal arma que eles têm, que é a política no Oriente Médio, de uma forma geral. Então, o Irã ele tem se movimentado bastante. No Estreito de Hormuz, a gente chegou a falar isso na semana passada, que é uma rota importantíssima de petróleo, quase um terço do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, que fica ali entre Omã e o Irã, é a saída principal na verdade, é a única saída, né, por via marítima do Golfo Pérsico. Tem agido também no Estreito de Bab el-Mandeb, que fica ali perto que é o acesso ao Mar Vermelho. Então, ali, por meio dos Houthis iemenitas, né, ali no Iêmen, que são aliados do Irã, tem feito ataques a navios que passam por ali, o que levou, inclusive, a Arábia Saudita a recuar da possibilidade de escoar petróleo por ali. Então, o próprio fluxo de petróleo está começando a ficar prejudicado, uma vez que o Irã não vai mais poder vender petróleo livremente, ele está prejudicando a venda de petróleo dos outros. Porque isso acaba, na prática, aumentando o frete, aumentando o tempo de entrega, o que acaba tendo impacto sobre o valor final do produto. E o que o Irã disse foi... os Estados Unidos estão apostando que isso vai prejudicar o Irã e estão pedindo para que a Arábia Saudita mantenha a produção em alta, né? Porque dessa maneira você não mexe tanto no preço do petróleo. O que a Arábia Saudita tende a ser bastante sensível, né? Porque para arrebentar o Irã, ela tem se mostrado bastante flexível no que diz respeito à sua política de oferta de petróleo. Pois é, mas aí tem um país que é capaz de prejudicar a capacidade saudita de exportar petróleo nesse momento, é o Irã. Porque você basicamente trava as duas principais saídas marítimas. Né? Se você pega o mapa, você trava a saída ali do Mar Vermelho, né, por meio do Estreito de Bab el-Mandeb, e o Estreito de Hormuz. Então, a saída por mar, ela começa a ficar prejudicada. Isso significa que você só consegue sair com o petróleo da Arábia Saudita pelo norte. E no norte tem um país chamado Síria. Sim. E quem está lá dentro é o Irã. Então, o que o Irã está fazendo é basicamente cercar a Arábia Saudita e, dessa maneira, dando um remédio amargo para aqueles que estão prejudicando o escoamento de petróleo iraniano. O Irã não tem muito a perder, né? Então, o Irã, na prática, quanto mais ele tumultuar o mercado de petróleo, melhor, porque ele acaba, de certa forma,
punindo aí os seus opositores. Acho importante você explicar um pouquinho do porquê os Estados Unidos estão implementando esse embargo. O que está por trás disso? Para começar, a relação entre Estados Unidos e Irã é uma relação extremamente tensa desde a Revolução, né? Desde fevereiro de 1979. Mas, de lá para cá, a principal percepção que se tem é que o Irã é um país extremamente influente no Oriente Médio. De fato, né? O Irã, ao longo dos últimos anos, ele conseguiu fazer como se fossem tentáculos na região. Então, é muito influente no Iêmen, no Líbano, na Síria, no Iraque, e sempre com interesses que são avessos àqueles dos Estados Unidos, tendo como principais rivais exatamente os dois grandes aliados americanos na região, que são a Arábia Saudita e Israel. E é importante destacar que o Irã acaba sendo muito poderoso, porque o Irã é um país territorialmente grande, é um país que tem uma população também bastante significativa e uma economia interna muito forte, muito razoável, e que não passou por outros problemas como o caso do Iraque, que foi absolutamente destruído, ou mesmo a Síria. Então, são elementos que precisam ser levados em consideração. Às vezes a gente esquece um pouco do Irã, e o Irã, do ponto de vista regional, tem uma importância muito central. E o Irã está muito fortalecido nos últimos anos, né? Até alguns anos atrás, o Irã estava em baixa, ele estava passando por dificuldades, principalmente na Síria, né? A Síria é um campo muito importante para eles. Só que a Síria, na verdade, o Irã, junto com a Rússia, venceram a guerra da Síria, né? A violência não se encerrou ainda, mas o resultado está garantido. Então, isso significa que você tem uma presença iraniana muito forte, muito perto da fronteira de Israel, que é a grande preocupação nesse momento. A preocupação de Israel nesse momento já não é mais o Assad já está sendo considerado como dado, mas é garantir que o Assad não permita, a Rússia, né, também muito influente junto ao Assad, não permita que forças iranianas fiquem muito próximas às colinas de Golã, que é exatamente a fronteira. E acho que uma coisa que precisa ficar clara, quando o governo americano tenta esse asfixiamento do Irã através dos embargos econômicos, em particular o embargo sobre o petróleo, o objetivo é enfraquecer o Irã. O Irã veio se fortalecendo ao longo dos últimos anos, e a leitura é que esse fortalecimento, em grande medida, foi possível porque o embargo econômico ao Irã foi removido. Ou seja, foi um erro. Foi um erro, a gente removeu o embargo econômico, o Irã foi reintroduzido na comunidade internacional, o Irã voltou a fazer comércio com todo mundo, o Irã voltou a fazer investimento e a receber investimento, e com isso ele ganhou força, e ao ganhar força ele pôde se meter na Síria, ao ganhar força ele pôde tratorar uma série de adversários dentro do Oriente Médio, e os americanos já vinham sendo pressionados há algum tempo pelos seus principais parceiros, Israel e Arábia Saudita, que isso não podia continuar. Quer dizer, que o Irã, de alguma forma, deveria voltar a ser asfixiado. É isso que está por trás, economicamente, desse movimento. Agora, a escolha dificílima que tem que ser feita pelos Estados Unidos e pelos seus aliados é melhor ter um Irã fortalecido em todas as áreas, mas sem um programa nuclear, ou um Irã isolado, enfraquecido, mas com bombas nucleares? Olha que escolha difícil. Não vai ter uma saída fácil nesse caso. Mas é só importante destacar que tem muito mais coisa por trás do que muitas vezes aparece. E por falar em país mega produtor de petróleo, e a Venezuela? A Venezuela essa semana mexeu no seu mercado cambial, numa lei que vinha desde 2003, teve até uma coluna no Petit Jornal sobre isso no final da semana passada, porque na Venezuela existe controle sobre o acesso à moeda estrangeira, ou seja, você para comprar dólares, você precisa de autorização do governo venezuelano. Como o governo venezuelano dá pouquíssimas autorizações e na prática dá autorizações para os amigos do governo, você acaba tendo um mercado paralelo muito forte, muito poderoso. Na Venezuela você consegue comprar dólares no mercado negro em qualquer lugar, porque, claro, no mercado negro o dólar é muito mais caro do que no mercado oficial, porque se formou uma demanda reprimida muito forte pela moeda americana. Ainda mais dentro de um contexto onde a inflação vai atingir 1 milhão%, é natural que as pessoas queiram estocar sua riqueza em algo por ano. É natural que as pessoas queiram estocar sua riqueza em algo que não perca valor, ou não perca valor na mesma velocidade. Elas querem guardar, então, dólares em casa. Elas acabam recorrendo ao mercado negro para comprar dólares, como forma de obter realmente algum tipo de proteção. Agora, o governo venezuelano indica, isso ainda não está totalmente definido como vai ser feito, que vai flexibilizar e facilitar o acesso à moeda estrangeira. Agora, não é nada disso que eu queria saber. Você explicou um monte de coisa aí que, sinceramente, não me interessa. Eu nem entendi o que você falou. Entendeu sim, cara. Eu nem entendi, nem compreendi qual o sentido que você falou. Eu quero saber... Sim, cara. Você é um fraco. Sempre foi. Desde a época que eu fui seu professor, aliás, eu preciso fazer essa denúncia. Faça a denúncia. Que ele foi meu aluno na graduação. Era um bom garoto tinha potencial na época, lá na turma dele, tentava se destacar e tal. Mas eu preciso dizer, meu aluno, até hoje continua sendo meu aluno e aprendendo comigo. Qual foi a minha média?
A sua média eu não lembro. Não lembro. Recordo, não Então tá bom, recordo. então vamos deixar pra lá. Tive muitos alunos ao longo de minha história. Eu quero saber, na verdade, quem foi que tentou matar o Maduro. Se foi tentativa Foi um drone. de... Então, ele disse que foi um drone. Foi um drone, foi o que ele disse, eu acredito. Ele disse que foi um drone. Foi um passarinho verde. Aí teve gente que falou que não foi drone porra nenhuma, que foi um boiler que explodiu. Um boiler que Não, um explodiu. boiler não. Disseram que foi um vazamento de gás num prédio perto que explodiu. Só isso. Aí o pessoal do prédio do lado falou assim, olha, mas aqui é boiler, então não pode ser gás. Ah, tá. Então não foi isso. Aí... Aí explicar o que é um boiler, por gentileza? o boiler é um lugar que aquece água. O lugar É que um aquece mecanismo água. que aquece água e distribui água pelo prédio. E boiler não pode explodir. Não costuma explodir. Não O que costuma explode explodir, é porque não? falaram que era gás. Boiler não é Agora, gás. o que realmente me impressionou, cara, o pessoal tava ali numa marcha, militares venezuelanos, todos pomposos e tal, explodiu aqui. Então, Todo mundo saiu correndo. Imagina se é uma invasão, cara. E aí, quem assumiu a autoria por meio de uma conta de Twitter não verificada foi um grupo chamado Exército das Camisetas. Desculpa, não pode ser, é verdade. Exército das Camisetas, sim. Eu não sabia, Que não. tá ligado a um cara chamado Oscar Pérez. Você lembra quem é Oscar Pérez? Tenho a menor ideia. Você lembra um cara que há pouco tempo, deve ter sido ano passado, sei lá, um pouco mais do que isso, que sobrevoou de helicóptero a Suprema Corte, bombardeou. Lembro. Então, esse claro. cara tá ligado, teoricamente, a Esse esse grupo. Exatamente. E aí, o governo do Maduro foi atrás desses caras e prendeu uma galera. Então, as teorias que existem são... alguns dizem que não foi porra nenhuma, não foi nada. Né? Foi um prédio que explodiu lá, e outros dizem que foi o governo do Maduro que armou, Tá. e armou para poder prender opositores. O que não seria a primeira vez na história que acontece. E o governo Maduro diz que foi esse grupo do Exército das Camisetas. Mas peraí, teve Junto tiro, com não teve tiro, teve alguma Ninguém coisa? Não dá para saber. As imagens, você viu as imagens, né? Vi as Não dá imagens. para saber, impossível saber. Depois a pessoa apareceu cortado, machucado Tem e tal. cápsula de bala, não? Ninguém sabe. Apareceu cortado diz. estilo Rojas em 89, é esse? Pode ter sido. O pessoal mais jovem, o Rojas, que era goleiro do Chile, se cortou enquanto enfrentava o Brasil num jogo de eliminatória. Porque caiu, na verdade, um rojão no campo, ele disse que tinha batido nele, depois claramente não tinha batido nele, ele bateu no próprio rosto e se cortou. Não que isso seja da minha época, veja bem, né? Da época do Daniel, mas eu não lembro disso. E o que o Maduro disse, naturalmente, foi que o ataque foi mandado, na verdade, esse grupo, né, foi ordenado por Bogotá e Miami para tentar matá-lo. Conclusão, eu falei isso aqui tudo sem ter nenhuma ideia de quem foi que tentou matar o Maduro e se alguém tentou de fato matar o Maduro. Apure, investigue antes de trazer para cá esses assuntos absolutamente aleatórios e de fofoca. Ok, parei Bom, isso. obrigado. Agora Peço desculpa. Tá? Você quer falar sobre a Geórgia? Geórgia é o estado dos Estados Unidos ou a Geórgia é o país? Você nem especifica. Então, eu vou falar só com vocês. Tá? Geórgia é o país. É o país Geórgia. Óbvio que é o país do Stalin. É o país do Stalin. Isso. Então, cara, você às vezes você tem umas saídas brilhantes, sabia, cara? Eu acompanho, inclusive, os discursos do Stalin e eu consigo perceber o sotaque georgiano dele. Não, é muito puxado. Muito forte. Muito puxado, eu muito percebo, forte. claramente. Às vezes incomoda um pouco. Incomoda, cara. Incomoda, acho muito puxado. Eu prefiro o russo de Moscou, eu acho mais limpo. Eu acho da Ucrânia muito bonito. Da Ucrânia é muito bonito, cara, é mesmo. Muito, muito bonito. Então, hoje também, mais uma vez, na data de hoje, entre hoje e amanhã, na verdade, hoje já na Rússia, né, pelo fuso horário, estão completando 10 hoje ou amanhã, anos. Não entendi. É hoje ou amanhã? Hoje é que dia? Hoje é dia 6. Então é dia 7. Tá. É dia 7. Porque na Rússia já é dia 7. Exatamente. Obrigado. Tá? Completam-se 10 anos daquela invasão que a Rússia fez à Geórgia e que pegou cerca de 40% do território georgiano e tornou independente. Né? Então, nesse momento, existem duas províncias que eram da Geórgia que estão independentes, que são a Ossétia do Sul e a Abcásia, no momento no qual a Geórgia estava negociando uma aproximação à OTAN. O recado da Rússia, portanto, foi inequívoco: vocês não vão se aproximar nem da OTAN, nem da União Europeia, vocês são parte aqui da zona de influência russa, e, portanto, a Rússia fez essa intervenção. Depois, 6 anos depois, aconteceu a mesma coisa com relação à Ucrânia, foi lá e tomou a Crimeia. E no mês passado, em julho, teve aquela cúpula da OTAN, que aconteceu em Bruxelas, e uma das coisas que foi negociada, que na verdade foi discutido, será que a gente ainda quer colocar a Geórgia para dentro da OTAN? Então, isso foi ventilado lá. O que o Medvedev falou, na verdade, representantes do governo russo falaram, em nome, naturalmente, do governo Putin, é que, olha, se isso acontecer, vai dar problema. A gente pode vir, inclusive, fazer uma nova intervenção e tudo, e tem uma regra da OTAN que diz que países em conflito não podem aceder à organização.
Então, nesse momento, a Geórgia volta a ser um ponto de discussão. É um momento simbólico, né, desses 10 anos, é como se houvesse um momento de rediscussão acerca do significado desses 10 anos. A OTAN gostaria de voltar a negociar com a Geórgia, só que a Rússia claramente está falando um pouco mais grosso na região. Entendi, maravilha. Acho que é isso, né? É isso? Mais alguma colocação, Não, observações, recados? Nada. Beijo pra alguém? Não, cara. Não, só isso mesmo. Só isso. Quer mandar beijo pra alguém? Não quero mandar pra ninguém, não. Não. Então tá bom. Obrigado, gente. Mas eu achei bonito você falar esse negócio do beijo, cara. Depois você tá querendo mandar beijo pra alguém, mas você se sentiu constrangido. Eu me sinto. Você me constrange, cara, porque você é uma pessoa que não é preparada. Você, desde que Isso. foi meu aluno, você não consegue crescer. Então tá bom. Eu tive que contar isso para as pessoas hoje, desculpa. Não, tudo bem. Tá bom? Tudo bem, depois eu trago as provas. Gente, um abraço. Até semana que vem.